como você faz para ensinar aos seus filhos as partes do corpo dela sem tabu e sem exagerar na medida. Oi, meu nome é Dayana. E eu sou o Rafael. Nós somos o canal Nos Tornamos 3. Pessoal, então a gente vai falar hoje um pouco sobre as partes do corpo, né, principalmente as partes íntimas do corpo, e que existe um tabu muito grande ainda dos pais ensinarem o nome correto para os filhos. Inclusive, a gente vai trazer um estudo de caso bem interessante, mostrando da importância disso, e no final nós vamos dar 8 dicas para que você consiga fazer isso com o seu filho, com a sua filha. É exatamente isso. A primeira coisa que a gente quer falar é que falar sobre as partes do corpo da criança ainda é um tabu social. Tem muitos pais que acham que é sujo falar certas partes do corpo, que a criança não tem que saber porque vai acabar estragando a infância, transformando ela num mini adulto, com pensamentos de repente poluídos e tudo mais. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar é que criança não tem a mente poluída como o adulto tem. Se você souber ensinar de forma lúdica, de forma que ela vai entender as partezinhas do corpo dela, sem associar a coisas pejorativas, ela vai entender. E é muito importante quebrar esse tabu social, que existe muito por aí. É só lembrar da última eleição lá para presidente, o tanto que deu de fake news sobre essa questão do que estavam ensinando nas escolas. Educação social nas escolas. Muitas pessoas revoltadas das escolas falarem sobre essa questão da sexualidade com as crianças, mas a verdade é que as escolas elas têm, né, manuais para saber como lidar com isso. Então a gente quer ensinar isso hoje. Como que você faz para ensinar teu filho de forma mais lúdica, mais infantil, e por que isso é importante? Pois é, pessoal, antes de entrar no estudo de caso, agora que você falou das fake news, eu acho que é realmente importante que vocês entendam que ou a escola ensina, ou os pais ensinam. Porque se você criar, né, uma criança ignorante, ela vai ser muito mais facilmente abusada e vai ser muito mais difícil, como eu vou exemplificar para vocês agora com o caso. Então, o que aconteceu? Uma professora, ela tinha lá seus aluninhos e tal, e no meio de uma das conversas ali com a criançada e coisa e tal, surgiu um assunto e a menina chegou e falou para a professora mais ou menos assim: porque o meu tio, ele brinca com o meu biscoito. O meu tio come o meu biscoito. Mais ou menos nesse tipo. A professora, por sua vez, não entendeu na hora. Porque biscoito, ela... as pessoas acabam sempre esperando o melhor, ela imediatamente imaginou que biscoito deve ser realmente um biscoito, uma bolacha, o alimento em si. Porém, mais tarde, foi descoberto então sobre o abuso sexual que essa criança ela sofria dentro da casa dela, um abuso cometido pelo tio dela. E foi nesse momento, então, que tudo isso foi descoberto, que essa professora, depois ela participou do processo e tal, e ela falou, não, ela já tinha comentado comigo, só que como ela comentou biscoito, eu não entendi na hora, eu acreditei que biscoito era realmente um alimento, uma bolacha, né, um pacotinho de bolacha ali, que ela tinha comido, daí o tio dela foi lá e comeu uns biscoitos do pacote. Mas não, na verdade ele estava abusando sexualmente da criança, e ela até tentou exteriorizar isso para a professora, né, tinha uma confiança na professora, só que infelizmente ela não conseguiu, porque ela falou de uma forma que a professora não compreendeu. Não conseguiu compreender. Então, é nesse sentido que a gente criou esse vídeo, para alertar sobre a importância das crianças conhecerem as próprias partes do corpo, no sentido de ter um empoderamento sobre o próprio corpo, saber os limites que as pessoas têm para tocá-las. Porque a gente até falou já em vídeo anterior aqui, que a maior parte das crianças que são agredidas sexualmente são por pessoas conhecidas, principalmente pai, padrasto. Então, é importante que as crianças saibam até onde essas pessoas podem tocar, que tipo de toque as pessoas podem ter, que tipo de toque as pessoas não podem ter, entender que o corpo é dela e que ela decide o que é melhor para ela.
É essa questão que é muito importante ficar na cabeça de vocês, porque realmente os abusos sexuais contra a criança, eles não têm diminuído. Diminuiu muito sensivelmente nos últimos anos, mas ainda é muito grande. São cerca de 17 mil crianças Isso mesmo. por ano, né? Que dão, então, entrada no processo falando sobre isso. Mas aí que tá uma coisa que até a própria ministra Damares, né, falou em uma reportagem, que é a seguinte: ele é o quarto tipo de violência mais falado, comunicado no Disque 100, mas ele é o quarto porque é em menor número, ou ele é o quarto porque é o menos avisado? Porque as crianças nem sabem que ela tem o direito de avisar sobre isso. E é isso que é importante refletir. Até citando a ministra, e olha que a gente nem é muito fã dela, mas ela deu uma declaração até realmente bem emotiva, a gente se emociona um pouco, que ela fala sobre quando ela foi abusada e que ela realmente não entendia o que estava acontecendo, justamente porque não havia sido ensinada. Então, gente, por mais que possa parecer um tabu, um assunto difícil, realmente, você tem que ensinar para o seu filho, pênis, ânus, vagina, seios, é o nome correto, é assim mesmo que fala. Não adianta ficar florindo demais. Tem, claro, algumas variações. Ou no máximo, assim, quer falar uma coisa que ache menos pejorativa, pipi, pepeca, mas coisas assim que sejam diretamente relacionadas, que elas saibam o que é aquele órgão. E principalmente que se de repente ela chegar num caso de ter que comunicar aquilo para alguém, como por exemplo a professora, por sua vez, entenda. Ele tava mexendo com o meu piu-piu. Opa, piu-piu é algo que a gente utiliza para falar pinto, para falar pênis. Sim. Então, a professora imediatamente já vai se ligar no que está acontecendo. E agora, pessoal, vamos falar das 8 dicas. Isso. São 8 dicas, então, para vocês aí em casa fazerem de forma prática esse ensino para as crianças. Então, a primeira delas é diferença entre corpo masculino e feminino. É importante que as crianças saibam desde cedo o que é um menino e uma menina. E aqui a gente não tá falando sobre questão de gênero, que depois ela vai poder decidir se comunicar, na verdade, lá pra frente, qual o gênero que ela se identifica, mas sim o que é um corpo masculino olhando da forma biológica e feminino olhando da forma biológica, para eles saberem identificar as partes do corpo. A segunda explicar sobre os limites e respeitos do contato do outro. Até onde as pessoas podem ir no contato? De repente uma criança menor ainda precisa que a pessoa limpe ela ou ajude ela no banheiro, tomar um banho, mas saber qual é o limite que essa pessoa pode chegar. Aí o terceiro, o que os adultos podem fazer enquanto estão cuidando das crianças? Explica de uma forma lúdica que ela vai entender, fala, o papai pode trocar tua roupa assim, o titio pode brincar com você dessa forma, mas se fizer alguma coisa diferente, colocar a mão aqui ou ali de forma, né, ou tentar dar um beijo, muitas vezes isso você não pode deixar. Tem que avisar depois se alguma coisa acontecer, não tenha medo de falar o que a pessoa fez. Ensinar as crianças a ser mais autônomas o quanto antes. O que quer dizer isso? Que elas saibam ir no banheiro sozinha, saibam tomar banho sozinha, mas que ela esteja ali, ela consiga se virar sozinha também. É importante essa autonomia para as crianças, até para elas terem o empoderamento do corpo delas, saber o que elas querem e não querem que as pessoas façam com o corpo delas. Ensinar que a criança é a verdadeira dona do seu corpo, ninguém pode tocá-la sem a sua permissão. Ensinar que se não gostou de algo, deve contar para alguém de confiança, isso é importante. Falar, olha, o diálogo aqui em casa ele tá aberto, você pode falar sobre o que você quiser, a gente não vai julgar, pode contar qualquer coisa que acontecer, inclusive talvez até antes da criança ir ficar com um tio, com uma tia, com alguém, falar, se alguém tocar em você de uma forma diferente, que você não gostar, fale, a mamãe e o papai, eles querem saber, não deixe de falar, nós somos teus melhores amigos, você deve contar tudo pra gente.
E também ensinar que a culpa nunca é dela. Ela não pode se sentir culpada, porque muitas vezes o abusador ele vai falar pra ela, olha, você não pode contar porque senão você vai destruir nossa família. Muitos casos acontece isso, essa tortura psicológica também. Você não pode contar porque você vai destruir minha vida, ou você não pode contar porque você fez uma coisa feia, você fez uma coisa errada, sendo que a criança nem entende muito bem o que ela tá fazendo. Então, ou até pode ser maior e até entender, mas achar que ela vai destruir a família, coisa assim. Então é importante que a criança saiba que ela nunca é culpada se vier acontecer alguma coisa com ela, para que ela tenha essa disponibilidade de vir falar com você sobre isso. Até uma coisa que o Rafael sempre comenta, né, que se a gente não quer ensinar, a escola vai ter que ensinar, alguém vai ter que ensinar. Então é bom que seja a gente, que eles possam confiar em nós na hora de vir falar sobre essas coisas. Porque no Brasil ainda é um número muito alto de crianças que são abusadas sexualmente ou molestadas também sexualmente, e sem falar naquelas crianças que muitas vezes estão até sendo trocadas sexo delas por dinheiro, que é uma coisa hedionda, né? Exatamente. E para finalizar, pessoal, a 8ª dica, então, não esqueçam, partes do corpo sempre com os nomes corretos. Pode parecer assim, o adulto ele vê muito, você fala, por exemplo, em pênis, você fala em vagina, para você que é adulto, tem uma conotação sexual, você imagina sexo, você pensa em alguma coisa sexualizada. Para criança não, para criança você falar pênis é a mesma coisa que você falar cotovelo, que você falar mão, exatamente. De repente você pode até fazer uma brincadeira assim mesmo, né? Vai ir uma 9ª dica, uma dica extra, aqui é teu bracinho, aqui é tua mãozinha, teu dedinho. Cadê teu pipi? Cadê teu bumbum? Porque assim a criança já vai saber todas as partes do corpo dela de uma forma lúdica e não vai ter nenhuma conotação sexual para a criança sobre isso. É apenas as partes do corpo dela. Exatamente. Pessoal, acho que esse conteúdo foi super interessante. Eu espero que realmente vocês possam utilizar essas dicas para melhorar isso na criação dos filhos de vocês. Isso pode ser implementado até em algumas crianças que são mais velhas. Então, se você ainda tem resistência em conversar com o teu filho ou tua filha sobre isso, tem resistência em falar sobre as partes do corpo de uma forma mais leve, de uma forma mais direta, ainda dá tempo de recuperar, certo? É importante eles terem todas essas noções, essas dicas que a Dana falou são muito importantes. E não esqueçam de dar aquele apoio para o nosso canal, clica no joinha aí, clica no sininho também, se inscreve no nosso canal. Toda semana tem conteúdo de qualidade para vocês. E é isso aí, né? Isso. Também deixa aí no comentário alguma outra dica que vocês pensaram aí durante o vídeo, o que vocês acharam do vídeo. De repente até dar uma dica sobre algumas coisas que vocês queriam ver relacionadas a esses temas. Um beijo, um abraço e rumo à virada no relacionamento de vocês e também a diminuição nos casos de violência sexual contra a criança. Até a próxima.